A Argentina e a Inglaterra se enfrentaram pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Avança a Argentina, que jogou com mais coragem, mereceu o resultado. Foi um jogo que, desde o início, estava com cara de Libertadores e com cara de jogar argentino. E deixa para trás o Inglaterra extremamente carismática, acho que dá para colocar nessa palavra. E o Inglaterra que também, assim como a Argentina veio crescendo durante o torneio, durante os mata-matas, mas que cai de maneira que não era esperado, pelo menos por mim, porque caiu com covardia. Foi a Inglaterra que abriu o placar e que poderia ter continuado jogando em cima, ter buscado ampliar o placar, mas não. A Inglaterra que preferiu jogar recuado, a Inglaterra que preferiu esperar a gente atacar e deixou a gente num cenário mais favorável para ela durante essa Copa. Antes disso, é bom perceber o contexto histórico, que não era só a Argentina e a Inglaterra numa semifinal de Copa do Mundo. Era toda uma história sobre a Guerra das Malvinas, La Mano de Dios, confrontos no passado, até mesmo David Beckham e Simeone. Então, é um jogo que tem um contexto histórico forte, talvez o jogo que mais os argentinos queriam vencer, assim como os ingleses, não somente para chegar na final da Copa do Mundo, a Inglaterra que já não vai a uma final há 60 anos e é uma Argentina que queria dar mais uma final para o Messi. Dá para ver nos jogadores que eles querem fazer isso pelo Messi. E Messi que chega à terceira final de Copa do Mundo, jogando a de 2014 contra a Alemanha e perdendo, jogando a de 2022 contra a França e vencendo, e agora vai para essa contra a Espanha e quem sabe do resultado que pode vir. Mas antes de falar do jogo, eu gostaria também de falar um pouco do jogo da Suíça, que eu não consegui falar por N questões, mas foi um jogo que também mostrou muito sobre como é o poder mental dessa Argentina. A Argentina que fez o gol com um cruzamento de Messi, o gol de McAllister, e depois recuou bastante. E a Suíça fez o que a Inglaterra deveria ter feito, tentado atacar, tentado buscar, tentado fazer o gol, fez o gol com Vargas, mas não, foi com o Indoie, se não me engano. Vargas entrou no final do segundo tempo, da prorrogação, na verdade. E por uma bobeira, pelo lance bobo do Embolou, fez com que o plano de jogo da Suíça caísse e que chega agora a semelhança desse jogo com a da Inglaterra. As duas seleções europeias tentaram recuar contra a Argentina, mas deram brecha e tomaram 2 gols. Da Suíça sendo um gol de Julián Álvares, um golaço de fora da área, um cara que deveria sim estar mostrando esse protagonismo, conseguiu mostrar nesse jogo, e um gol de contra-ataque quase foi do Thiago Almada do Botafogo, mas foi do Lautaro Martinez, e nesse jogo foi um gol do Enzo Fernandes fora da área, também um belo gol, coincidentemente 2 gols bonitos fora da área da Argentina, e um gol de cabeça do Lautaro Martinez para sacramentar a virada nesse jogo contra a Inglaterra que fez o gol com o Anthony Gordon, novo jogador do Barcelona. Mas, bom, falar do contexto histórico do último jogo da Argentina, agora falando do último jogo da Inglaterra, que foi contra a Noruega, a Inglaterra que sofreu bastante também para passar, que enfrentou a Noruega que vinha forte, principalmente para eliminar o Brasil, principalmente mentalmente, mas foi uma Noruega que também fez um belo gol de fora da área, mas sofreu principalmente por deixar a Inglaterra controlar o jogo, e foi um jogo de protagonismo de Jude Bellingham, que hoje contra a Argentina ficou devendo um pouco, entrou em diversas brigas. E tem muita questão desse jogo sobre a arbitragem. Os ingleses reclamaram muito sobre o juiz. O Thomas Tuchel, o treinador da Inglaterra, reclamou principalmente de vários momentos sobre faltas. Mas, retomando o jogo na Noruega, a Noruega também fez um gol, mas foi anulado. A Inglaterra que também fez um gol no primeiro tempo, que do Harry Kane também foi anulado, mas a vitória da Inglaterra também foi merecida. Outro gol de Jude Bellingham fazendo 2-1. E vinham 2 seleções que vinham forte, principalmente por conseguir se classificar na prorrogação, e queriam realmente chegar a uma final de Copa do Mundo, ainda mais passando por adversário que enfrentaram. E agora falando do jogo em si, foi um jogo que no primeiro tempo foi bem acirrado, foram os 2 times que estavam batendo bastante. Não sei, se eu não me engano, eu vi que esse foi o jogo que teve mais faltas nessa Copa, porque teve extremamente faltas, e fora as faltas que o juiz não marcou, que ficou com grande reclamação dos ingleses, mas também dos argentinos. É um árbitro que foi escalado, que trabalha na MLS, da CONCACAF, que já apitou vários jogos do Messi, então já tinha esse algo a mais. E a Argentina que, mesmo fazendo uma excelente campanha na Copa, muitas pessoas vêm colocando que a Argentina só está tão longe por conta de questão da FIFA e de ajuda. Assim, eu acho que o único lance que, pelo meu ver, foi polêmico e de fato daria para ter essa questão foi do lance contra o Egito do gol anulado, o segundo gol, que foi por falta no Lisandro Martins. Esse lance, eu acho que deveria ter sido marcado no campo, e como não foi marcado, acho que deveria ter sido validado o gol, mas de resto acho que veio uma Argentina que
óbvio que vem fazendo, que tem essa questão sobre ter esse favoritismo, mas vem fazendo uma campanha não somente por questão de ajuda de arbitragem ou coisa do tipo, que vem fazendo excelente campanha nesse jogo no primeiro tempo, que teve muitas faltas que poderiam ser marcadas. Eu acho que o que faltou nesse juiz foi dar cartões amarelos logo, ele demorou bastante para dar uma amarela, ele deu só no lance contra o Messi do Anderson. Acho que ele poderia ter dado um cartão bem antes, mas é forma talvez ele controlar o jogo. E foi um jogo basicamente disso, com as duas equipes batendo mais do que jogando. Foi um jogo que não teve praticamente finalizações no primeiro tempo, só teve acho que uma da Inglaterra, mas o primeiro tempo que foi muito tenso, as duas equipes dava pra ver que estavam nervosas, só que esse foi o erro da Inglaterra. Ela jogou no nervosismo, jogou fazendo falta, jogou um jogo que é típico do futebol argentino. A gente que assiste Libertadores, alguns campeonatos que os times argentinos enfrentam os times brasileiros, a gente sabe como é enfrentar um time argentino. E no segundo tempo a Argentina voltou melhor, voltou tendo uma chance com o Julián Alves e o Pickford, goleiro inglês. E muita gente pode achar que ele falhou no gol pelo chute do Enzo Fernandes, mas acho que ele fez uma excelente partida. Acho que foi até no primeiro tempo com um chute também perigoso do Enzo Fernandes, que já demonstrava que a Argentina tentaria estar de fora da área, mas foi um Pickford que trabalhou bem, foi um goleiro que eu acho muito surpreendente ele ainda estar no Everton. Acho que é um cara que poderia ir para um clube de maior nível, mas permaneceu lá e permanece. E foi a Argentina que tentou se crescer no jogo, e esse jogo, por conta de vários fatores de cansaço, ou também de alguns encaixes de marcação, foi um jogo que alternou bastante as questões de dominância, até o gol da Inglaterra. A Inglaterra fez uma boa jogada, com o Harry Kane finalmente conseguindo fazer o papel que ele faz, que é voltar um pouco a mais para tentar fazer lançamentos ou buscar jogadas, e deu um baita lançamento. E a bola sobrou no Declan Rice, que achou outro passe, que gerou o gol do Anthony Gordon, que nesse momento a Argentina demonstrou, que demonstra nessa Copa e vem demonstrando de vários jogos, que é força mental. A Argentina que mesmo tomando um gol, não deixou se abalar. Se tem a ver a questão de polêmica sobre a arbitragem no primeiro tempo, sobre o ter dado cartões ou não, foi um segundo tempo que foi bem mais jogado. Foram os dois times que, baseado nas suas propostas, né, com a Inglaterra se defendendo, só a Argentina tentando buscar fazer o gol, conseguiram fazer as formas de jogar com mais eficácia do que foi visto no primeiro tempo. E a partir do gol, o Thomas Tuchel começou a mudar o time da Inglaterra, começou a trocar jogadores, começou a botar zagueiros, e a Argentina começou a se crescer e deu o que a Argentina mais gosta, que é controle. Um time que poderia tocar a bola, que poderia achar, e começou a envolver seus principais jogadores. O Messi não é um cara que participa tanto do jogo, mas quando ele participa é efetivo, e demonstrou nisso nesse jogo. Uma Argentina que teve um bom cruzamento com uma excelente defesa do Pickford, uma bola na trave, e foi uma seleção que foi acumulando chances. Mas esse é o problema, quando você vai dando tantas chances ao adversário, ainda mais a Argentina, ainda mais na Copa do Mundo, ainda mais com os torcedores inflamando, infelizmente nessa Copa do Mundo você vai tomar um gol, e foi o que aconteceu com a Inglaterra, num belo chute do Enzo Fernandes com o passe do Messi. Ele já tinha feito um belo chute, o Pickford defendeu, aí foi escanteio, aí o Messi cobrou e fez a jogada para ele. Messi participando novamente, dando assistência nessa Copa do Mundo, se tornando agora a assistente das Copas, e foi um golaço do Enzo. Tem a questão do Pickford poder ter feito uma defesa melhor, mas também nos lances que ele defendeu ele poderia ter tomado o gol, então acho complicado colocar a culpa nele. Acho que foi principalmente culpa tática da seleção da Inglaterra ter abdicado tanto de jogar, que é uma Inglaterra que demonstrava coragem nos jogos que teve, uma Inglaterra que sabia sofrer, obviamente, mas que demonstrava coragem de também conseguir atacar, ou de tentar buscar o contra-ataque, e tem jogadores para isso, como o Harry Kane e o Jude Bellingham, que eram os dois protagonistas. Mas a Argentina continua em cima, Scaloni continua empilhando atacantes, a Inglaterra continua empilhando defensores, e chega aí o erro do Thomas Tuchel, porque assim, até o gol de empate, o que foi tática dele, mas ele poderia ter mexido no time antes. Tinha o Rashford e o Toni que entraram após a virada da Argentina, que poderiam ter entrado antes, poderia tentar mudar o jogo, né, mas ele preferiu manter a estratégia dele de defender, e o cara que vai ser extremamente criticado pela mídia inglesa, principalmente por ser alemão e por que, poxa, teve a oportunidade novamente de chegar na final de Copa. A Inglaterra que deve estar entaladíssima de não chegar a uma final de Copa do Mundo, não ganhar um título de relevância há tanto tempo, mesmo tendo sempre bons jogadores. A Inglaterra sempre tem bons jogadores, Beckham, Rooney, Michael Owen. Se buscar mais, você sempre vai achar um bom jogador inglês ou uma seleção da Inglaterra que promete muito, mas ainda não conquistou uma taça. Por outro lado, a Argentina, das últimas 4 finais de Copa, está em 3, então é uma Argentina que é protagonista, sim, na Copa do Mundo. E surpreendente, porque normalmente a gente vê nas Copas, chegando nas Copas, a gente não coloca a Argentina com os melhores jogadores, ou que joga nos melhores clubes.
E todas as Copas têm um bicho papão, normalmente vinha sendo a França nas últimas, e até mesmo nessa. Mas não, a Argentina que chega forte para mais uma Copa e vai para um final de Copa, e vai ser um jogo excelente entre Espanha e Argentina, principalmente pelas seleções terem características parecidas de gostar de jogar com a bola e de gostarem de ser dominantes. Mas após o gol, a Inglaterra ainda tentou fazer chuveirinho para a área, mas a Argentina demonstrou assim como se faz uma caixinha. A Argentina que segurou o jogo, que retrancou, que fez cera. Tem um lance que eu acho um pouco polêmico sobre a falta no Burn, mas não mostra o replay no jogo, que foi no lance com o Nico Gonzalez também. Nico Gonzalez que entrou bem, uma Argentina que a única modificação foi jogar com o Juliano Simeone, que também perdeu uma chance. Também esqueci de comentar que o Spence salvou, mas fora isso, a Argentina mereceu passar, mereceu 2-1 e chega mais uma final de Copa nesse domingo. E vai ser para mais um excelente jogo. Eu tava vendo que o último simulador da FIFA vinha acertando, do jogo, e acertando as últimas Copas e colocou a Espanha como campeã. Não sei o que vai acontecer, mas tem gente que diz que previu que seria a Argentina campeã por 3-2 contra a Espanha. Mas eu acho que vai ser um jogo principalmente de controles dos dois times. Eu acho que a Argentina vai tentar ficar com a bola assim, tanto quanto a Espanha, por serem duas seleções que gostam desse jogo, de aproximação, de jogo de fazer triangulações. E de todo jeito é a finalíssima que não aconteceu, vai acontecer na final da Copa do Mundo. E é gratificante ver o Lionel Messi mais uma final de Copa do Mundo, um cara que se dedicou tanto, um cara que tentou tanto, um cara que sofreu tanto, e ainda mais contra uma Espanha, porque por diversas perdas de finais o Messi foi chamado de espanhol, de não ser argentino, e agora vai enfrentar logo a seleção que falaram que era dele, antes dele ter essa grande identificação que vem tendo. E é isso, sobre o lado da Inglaterra, faltou coragem para vencer, o medo de perder foi maior do que a vontade de ganhar, infelizmente cai para uma Argentina que não tem isso, uma Argentina que busca resultado, que fez isso contra Cabo Verde. Tudo bem que não ficou atrás contra Cabo Verde, mas buscou resultado, fez isso contra o Egito, de conseguir a virada para 3-2, fez isso contra a Suíça, de ter sofrido no jogo, mas mesmo assim se classificado, e faz isso novamente com a Inglaterra, e se classifica para enfrentar a Espanha, e a gente vai ver um choque geracional muito forte entre o Lamine Yamal e o Messi, os principais, o Messi, o antigo principal prospecto do Barcelona, e Lamine Yamal, a nova identidade do Barcelona. Então, esse é um jogo que tem vários contextos, vários históricos, principalmente sobre os jogadores que vão se enfrentar nesse jogo. E acho que nesse jogo a Argentina entra como favorita por questão de história, pelo que vem fazendo nessa Copa do Mundo, pelo peso que vem conseguindo avançar nos jogos da Copa do Mundo, mas a Espanha que é a melhor defesa do campeonato, mas a Espanha que ainda não sofreu tanto nos jogos. Então, é a Espanha que também tem muita força, principalmente para controlar os jogos, e conseguiu fazer isso contra a forte França, que contra a Espanha não conseguiu criar tanto. E bom, é basicamente isso, avança a Argentina, avança a Espanha, e vamos ter uma excelente final de Copa do Mundo. Se fosse para prever, eu imagino que a Argentina tem mais chance de ganhar, principalmente pela questão da força mental, que é absurdo. Você pode falar que a Argentina tem um favorecimento em algumas Copas, os jogadores não tomam cartões que deveriam tomar, ou tem faltas marcadas que não deveriam ser, mas o que é inegável nessa Copa do Mundo é que a Argentina tem força suficiente para virar contra qualquer seleção, contra qualquer adversário, contra qualquer placar, contra qualquer tudo. Eles conseguem vencer. E é uma Espanha que conseguiu dominar a melhor seleção do mundo, então conseguiu bater quem era o favorito a ser batido. Então, acho que é isso. Espero que seja um excelente jogo, independente de quem ganhe. E vai ser de todo jeito uma grande história. A Espanha busca o bicampeonato e a Argentina busca o tetracampeonato para chegar ainda mais perto do Brasil, que é penta, o único penta tentando. É isso.